João, Sim. você, como diz, gosta muito de PCP? Já teve algumas experiências interessantes no PCP já? Já tive algumas experiências. Inclusive, Mas é. eu queria. Vamos aproveitar até para poder já me apresentar. Eu sou engenheiro de produção e de segurança do trabalho. Meu primeiro estágio, que foi já vinculado à Result, né? No caso, a Result me convidou para fazer parte do projeto dentro de uma indústria de metal mecânica, foi para desenvolver inicialmente um projeto de PCP. Então, eu iniciei minha carreira de engenharia de produção como estagiário, né? Dentro da indústria, estudando PCP, fazendo realmente os estudos, né? Então, fomos do beabá até análises mais aprofundadas, começando lá no apontamento de produção até a apresentação de resultados mesmo com relação à produção. E, assim, eu tive experiências bem interessantes, sabe? Bacana. De colaborador apontar o dedo na minha cara e falar, ó, não vai dar certo, isso que você tá... Então, isso aí foi pesado. Eu confesso para vocês que estagiário, primeiro estágio, ouvindo isso, assim, de alguém que já tinha, se eu não me engano, acho que mais de 15 anos de empresa, foi um baque. Eu tive que me recompor e, enfim, de lá para cá já tivemos diversas outras experiências de implantações mais pesadas, de resultados, de situações que saíram fora do que estava programado, mas que conseguimos ou tivemos, né, que utilizar outras ferramentas para resolver o problema, enfim. O PCP, cada projeto é uma história diferente. Verdade. É uma etapa muito difícil no PCP, né? Para a gente começar a registrar informações. E quando a gente está no início da carreira, ali, visitando as indústrias, tentando convencer o pessoal a anotar, e tudo, realmente é meio complicado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, com certeza, né? Uhum. E você, dona Juliana? Bom, eu também sou engenheira de produção, já tive algumas experiências com PCP, também tive a oportunidade de fazer estágio na área de PCP, conheci alguns PCPs de empresas diferentes, né? Indústria farmacêutica, indústrias de cosméticos, corta-fogo, também de móveis, tive algumas experiências aí bem bacanas. Nossa, legal. Realmente a gente tem uma história longa aí para poder compartilhar, né? Bom, acho que a gente já pode começar aí. Então, 6 minutos. Quem não chegou a tempo, assiste depois a gravação, né? Vamos lá? Então, meu nome é Silmar, sou engenheiro de produção. Acho que muitos aqui já me conhecem. Tem mais ou menos 17 anos que eu faço consultorias, até antes da graduação em si. Também fiz Direito de Segurança do Trabalho. Também fiquei em várias situações, João, como a sua citada, de chegar na empresa realmente e falar assim, gente, tem que ter informação. Sem informação não há gestão, né? Vamos ter quantidades produzidas anotadas, né? Vamos anotar que hora que começou, que hora que terminou. Tem empresas que a gente passou que tinha BIP, que a pessoa usava um terminalzinho, bipava um código barra e apontava a produção. Teve empresas que a gente passou que tinha CLT, que a máquina, cada vez que ela dava um start ali, ela automaticamente gravava a quantidade de peças produzidas. Teve lavanderias que gravava as maquinadas que dava. Então, assim, tem vários tipos, vários meios de se envolver em um PCP, né? De se implantar. Dá para fazer no pedacinho de papel, na cartolina, dá para fazer na planilha, né? Mas também dá para fazer automatizado e de várias formas, assim, de acordo com as condições que a empresa tem, né? Mas vamos lá.
Vamos falar um pouquinho, o propósito, o foco da nossa live hoje é falar sobre redução de custos, né, utilizando o PCP. Então, como que o PCP poderia reduzir custos, né? Você introduziu falando sobre um pouquinho do apontamento, né, falando de registro de informação, da dificuldade que existe. Mas para que serve isso, então? Como a gente utilizaria essas informações? Como a gente conseguiria reduzir esses custos? Assim, na minha concepção, eu acredito que a partir do momento que o PCP ele é implantado, ou ele inicia, né, se é a implantação, tudo que está englobando o PCP caminha para a melhoria de processos e de operações, de uma maneira geral. Então, o que é o PCP? Planejamento e controle da produção. A partir do momento que se planeja os próximos passos ou cada passo que vai ser desenvolvido dentro de um processo de produção, e a partir daí é possível se realizar um controle também desses passos, dessas operações, dessas etapas, eu acredito que os custos começam a ficar mais claros. Então, aquilo que é desperdício pode ser colocado de lado, ou pode ser reposicionado. Aquilo que é um possível risco pode ser gerenciado. Alguma mudança, a gestão de mudança também, ela é possível a partir de um PCP bem feito. E eu acho o seguinte, para a gente dar início, né, nessa conceituação do PCP e a diminuição de custos dentro da indústria, eu acho que o PCP, por ser o coração de uma empresa, de uma indústria, que é o nosso foco aqui, eu acho que o PCP pode sim influenciar na diminuição de custos, desde que bem conduzido do início ao fim da sua implantação e do seu controle, né, no dia a dia. Acredito que para introduzir é mais ou menos isso aí. Só um segundinho, João. O pessoal está falando aí que não está saindo áudio. Não estão escutando. Não estão me escutando? Não estou escutando ninguém, parece. Tá. Agora está me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Dando um delay aqui, pessoal. Eu tô falando que tá dando um delay grande de áudio aqui. Dá pra gente continuar? Pode continuar? Vamos ver se agora deu certo. Acho que o problema realmente está no Facebook. Tá. Confirmamos um delay aqui, mas já pode continuar. Tá. Então, na sua opinião, Juliana, como a gente pode reduzir custos aí? Então, o PCP afeta diversos setores dentro da empresa, né? Setores assim como a engenharia do produto, questão de maquinário, recursos humanos, porque através do PCP nós vamos saber o quanto nós temos que produzir e a partir de então a gente vai saber a mão de obra necessária. Então, o PCP atinge toda a organização. E é como o João falou, o PCP é o coração da empresa, né? Através do PCP aí a gente pode ter muita coisa boa, como a redução de setup, que a gente vai saber o que produzir, o quanto produzir e até mesmo em que maquinário vamos produzir esse produto. Entendi. Tá, vamos tentar citar, então, cada um desses itens e explicar com calma. Vamos lá. A gente está falando, então, que o PCP reduz custos. Quais são esses custos? Primeiro, na minha opinião, eu acho que é o nível de estoque reduzido. Quando a gente tem um nível de estoque reduzido,
a gente consegue reduzir o custo de capital, certo? Então, eu conseguirei ter um capital de giro menor, satisfatório à minha empresa. Então, se eu tenho uma indústria que eu precisava de 100 mil de capital de giro, do jeito que eu trabalhava, às vezes quando a gente implanta um PCP, a gente consegue rodar a empresa com 50 mil, com 70 mil. Quando isso acontece, aquele dinheiro, ele custa, se você estiver pegando ele emprestado no banco, se você estiver pegando um capital de giro, de título de empréstimo mesmo, ele custa quando o produto está parado na empresa, para você ter uma manutenção do estoque, ele custa de várias, gera vários custos na empresa. Então, o capital de giro, se você tem ele disponível, dinheiro seu, sem empréstimo, ele também é custo. Porque se você tem um dinheiro parado, ele poderia estar aplicado, né? Então, a gente tem que começar a fazer conta dessas reduções de custos que podem ser propiciadas. Como o PCP diz a quantidade certa a produzir, na hora certa a produzir, e ele consegue dizer assim, um nível de assertividade muito bom, você consegue ter o produto disponível ao seu cliente sempre que necessário, sem fazer um estoque muito grande, né? A gente entende que ao longo de um ano, ao longo de um período, a gente tem uma sazonalidade muito grande. Talvez janeiro, dezembro, julho, tenhamos na empresa vendas muito discrepantes. Para atender essa venda, eu tenho que produzir 10 dias, 20 dias, 30 dias antes a quantidade certa para disponibilizar no estoque. Uhum. Quando eu faço isso, eu consigo reduzir o capital de giro. Até agora nós estamos falando só de capital de giro, só de estoque ali, né? Mas que outro ponto a gente teria de redução de custo, né? Uhum. Vamos falar, vocês querem falar alguma coisa sobre estoque, capital de giro, alguma coisa que eu falei? Ou podemos Pois é, passar para o Silmar. estoque? Ah. Não, pois é, eu concordo com você, porque é o seguinte, quando a gente pensa em dimensionamento de estoque, a gente passa por diversas situações que o PCP vai influenciar. Por exemplo, na hora de dimensionar um estoque, o PCP ele precisa identificar a quantidade desejada, necessária para estar disponível de matéria-prima, insumos e até produto acabado em seu estoque. O PCP precisa ter estruturado a questão da quantidade de demanda, como que tem sido a demanda daquele produto, daquele serviço que a empresa trabalha, enfim. E o PCP também precisa gerenciar a questão da incerteza com relação até mesmo aos fornecimentos, aos fornecedores. Porque imagina comigo que existe toda uma cadeia, né? Você faz o pedido da matéria-prima, você precisa esperar ali, ter um lead time, você precisa esperar chegar o produto, a matéria-prima ali para fazer a produção, fez a produção, aí você precisa entregar para o seu cliente, para o seu consumidor final, para o seu cliente final. Enfim, como que o PCP atua nisso? O PCP atua em tudo isso, do início de ponta a ponta. Por isso que quando até a Juliane falou, né, a gente precisa visualizar o PCP como algo central. O PCP estava lá na ponta, no início, conversando com compras, e o PCP estava lá na ponta, no final, conversando com vendas. E esse dimensionamento de estoque, ele é muito delicado. Precisa haver um equilíbrio. Não dá para simplesmente comprar. Inclusive, é importante a gente citar isso, que a gestão de compras é fundamental dentro de uma empresa e está extremamente vinculado com o PCP. Está dentro do PCP também. Então, é legal a gente pensar nisso de uma maneira global. Certeza. Vamos falar de recursos? Na última live a gente citou isso.
Muitas vezes eu chego nas empresas e vejo assim, elas com muito mais máquinas, muito mais mão de obra, muito mais espaço físico ali dentro, do que o que era realmente necessário. Então, o PCP, ele consegue fazer com que uma indústria opere uma produtividade maior em um espaço físico menor. Isso já reduz custo, concorda? Pode reduzir custo de aluguel, né? Conseguir, se você produz mais em um espaço menor, você consegue reduzir bastante o custo, né? Estou falando de recursos, né? Os recursos podem ser matérias-primas, podem ser máquinas, podem ser ferramentas diversas, né? Vamos falar de máquinas. Muitas vezes você chega numa empresa, ele tem lá 10 furadeiras, né? E furadeira de bancada, por exemplo. Cada furadeira você tem um operador trabalhando. Só que não tem uma fila de processos organizada e você acaba por deixar pessoas trabalhar com ritmos diferentes. Se eu tenho um processo anterior ali, uma velocidade de 10 peças por hora, e a minha furadeira faz 5 peças por hora, o que vai acontecer? Vai faltar peça para a minha furadeira, não é isso? Então, o meu colaborador que está na furadeira vai fazer o quê? Ele vai ficar parado? Você acha que a hora que ele terminar de furar, ele vai cruzar os braços, esperar chegar mais peça do processo anterior, que fazia 5 por hora? Não vai. Ele vai desacelerar. Ele vai trabalhar num ritmo mais lento. E ele não está errado, né? Porque se ele ficar parado, o patrão vai demitir ele. Fala, não, não dá, né? O erro é do patrão, é da gerência, da falta de administração mesmo, de processos, né? Ou seja, da falta do PCP, né? Como assim? Eu passei por uma situação interessante. Uma confecção, uma estudante de engenharia de produção que eu pus lá e tal, falava assim, olha, mas aqui a gente consegue fazer 3.000 peças por dia. Tem dia que eu faço 3.500 peças por dia. Mas tem dia que eu faço 1.000. Tem dia que eu faço 600. Aí eu falei, legal, bacana, mas por que você acha que isso está acontecendo? Ela, não sei, o pessoal enrola, é culpa do funcionário. Não é. Eu chamei ela na bancada, na mesa de corte, chamei o funcionário junto e peguei e falei assim, tá acontecendo assim, tem dia que faz 600, tem dia que faz 1.000, tem dia que faz 2.000, tem dia que faz 3.000. Eu sei a resposta, mas eu quero que você fale. O que você está fazendo? Você consegue produzir todo dia 3.000 peças, não consegue? Ele falou assim, consigo, produzo 3.000 peças. Aí eu falei assim, tá, legal. Tem dia que você produz 600, né? Por quê? O que a gente poderia fazer? Ele falou, não, porque às vezes a demanda está mais baixa, o pessoal ali está mais devagar, e eu vou trabalhando mais tranquilo aqui e faço o mesmo ritmo dela. Eu perguntei por quê, porque antes disso, desculpa, eu acabei atropelando, eu tinha perguntado por que não acumula peças antes do corte, depois do corte, se ele tem uma velocidade tão mais alta, né? Ele falou, não, eu vou no ritmo do pessoal, porque se eu acelerar demais, vai acumular peça ali, vai virar bagunça e tal, então a gente segue nesse ritmo. Eu peguei e falei assim, olha, tá, vamos fazer um acordo? Você é responsável pelo corte, né? A menina, não vou falar o nome, ela é responsável pela coordenação de processos aqui. Se a gente conseguir produzir 3.000 peças dia, se o dia que tiver produzido apenas 1.500, ela te notificar, te avisar, olha, hoje nós só temos 1.500 peças para fazer. Você vai cortar até meio-dia, ao invés de trabalhar os 2 períodos. E no outro meio período, você vai me ajudar a empacotar ali, você vai me ajudar a fazer a expedição, porque lá eu estou com problema. Você faria isso pela gente? Você tem algum problema? Eu falo, não, problema nenhum, eu vou com o maior prazer e tal. Pode ficar tranquilo. Pode fazer assim que eu falo, que eu vou lá e vou conduzir dessa forma. A menina que estava comigo, a moça estudante, né, de engenharia de produção, não tinha muita experiência ainda, virou e falou, não acredito. Não é possível que, como diz, podia fazer isso. Eu falei, pois é. O segredo do PCP, muitas vezes, é a percepção. E essa percepção é dada como? Com números.
com gráficos, com tabelas, né? Onde você consegue mensurar e direcionar a equipe. Falar assim, olha, hoje eu tenho peças que você tem que trabalhar até às 9. Então, ou senão, o funcionário vai realmente seguir no ritmo dele. E ele não está errado. O errado somos nós que não estamos administrando. É nós que não temos o PCP rodando, que estamos propiciando o problema. Estamos aumentando o custo. Como é que nós estamos aumentando o custo? Porque lá nessa empresa, o cara tinha um salário de R$3.000, mais ajuda, só que ele saiu por 5. R$5.000, ele conseguia produzir 3.000 peças dia. O dia que ele produzia 1.500, o custo dessas peças saía o dobro. Não saía? Porque eu produzi metade das peças. Então, se eu pego esse cara e operacionalizo, utilizo ele em outro processo, eu reduzo muito o custo operacional, né? Então, tá aí um exemplo de uma redução de custo através do PCP, que não custa nem um centavo, não precisa de ferramenta, software específico, nada. Uma planilha de Excel resolve, né? E basta ter a gestão, né? Que outro tipo de recurso a gente utiliza na empresa, que o PCP administra, e que poderia reduzir custos, pessoal? Por isso que é tão importante, Silmar, você está falando a respeito da mão de obra, a gente está até fazendo o balanceamento de linha através desses dados de apontamento, né? Porque às vezes você não necessita daquele número X de mão de obra, mas você não precisa necessariamente desligar o funcionário da empresa. Mas você pode remanejar aquele funcionário para um outro setor que está necessitando de uma mão de obra maior, de um número maior de pessoas. E eu acho que também é um exemplo aí que serve para ser dado, que é um ponto positivo que a gente tem através dos dados aí de apontamento. Com certeza. Essa parte de recursos, ela é muito legal, porque, assim, igual você disse, né, Silmar, a gente pode até, às vezes, no primeiro momento, olhar e ficar preocupado, mas eu tenho um monte de funcionário, vou tirar funcionário, ou tem pouco funcionário, os colaboradores estão todos pedindo mais gente. Então, assim, a gente ouve muito isso dentro das indústrias. A solução sempre é colocar ou tirar pessoas no quesito quantidade, não no quesito qualidade, no sentido de alocá-los em posições ou em atividades, né? Então, isso é importante e os recursos de mão de obra passa muito pelo que o Silmar colocou lá no início, da questão da percepção. E na minha cabeça, quando eu penso em PCP, logo em seguida já vem a questão assim, estudo. PCP para mim é estudo. É o tempo inteiro a gente estudando pessoas, a gente estudando máquinas, a gente estudando processos, a gente estudando melhorias em todas essas áreas, né? Então, é legal porque, às vezes, a posição daquela pessoa, onde ela está alocada com um determinado maquinário, eu já faço um vínculo aí com questão de máquinas e equipamentos, né? Quantidade de máquinas, quantidade de equipamentos, onde que as pessoas, os colaboradores estão alocados, de que maneira que eles estão operando. Vai ser necessário colocar mais pessoas, quer dizer, vai ser necessário adquirir um novo equipamento para uma determinada produção, vai ser necessário adquirir uma nova máquina, vai ser necessário contratar, demitir pessoas. O PCP, ele vem para que a gente consiga estudar como que está a realidade da empresa e se realmente é necessário comprar, contratar, demitir, se desfazer de bens, né? Enfim, de uma maneira geral, o que eu acredito é o seguinte, com relação a recursos, o PCP ele está ali para que os recursos sejam estudados. Aí, quando a gente vincula com custo, a partir do momento que a gente estuda, a gente vai sempre buscar essas melhorias que diminuem os custos. E a partir do PCP, a gente vai analisar o quanto a gente precisa produzir e vamos analisar o processo, porque às vezes a gente precisa enfrentar um certo setup, mas se a gente fizer um estudo, uma análise,
A gente pode aplicar ali SMED, está diminuindo esse setup, por que não? Né? Fazendo algo assim, bem complexo na nossa visão, mas que se torne algo prático no dia a dia e que traga um retorno financeiro muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer um SMED, aplicar SMED numa indústria farmacêutica, e nós simplesmente padronizamos o processo de limpeza das máquinas. E assim, foram 3 máquinas, simplesmente 3 máquinas, e em um ano a gente ia ter quase R$1 milhão de ganho, de custo reduzido dentro da empresa. Então, assim, nós não gastamos um centavo com isso, simplesmente analisamos o processo de setup, conseguimos enxergar algumas coisas que eram feitas de forma desnecessária, que atrapalhavam a empresa, reduzimos o tempo e alcançamos esse resultado aí de quase R$1 milhão no ano. Então, assim, para implantar foi um pouco complexo, porque a gente teve que fazer a análise bem sucinta das etapas, tá pegando os tempos, treinando funcionários, mas assim, o resultado final foi fantástico. Legal. Realmente. Eu lembro de uma situação aqui em Goiânia, numa indústria alimentícia muito grande, sabe? E estava se estudando os fluxos de processo, esse PCP, e a gente conseguiu fazer uma simulação onde um buraquinho na laje, né? Ali, uma esteira, uma calha descendo os processos, e parece que 3 máquinas que a gente estava mudando de posição por conta dessa falta de sincronia, né? Não tinha um balanceamento de produção ocorrendo na plenitude. Então, o produto não fluía corretamente. Nessa mudança, dava-se por ano, era parece que 2,5 milhões de economia, alguma coisa assim. Porque eu lembro que a gente calculou a velocidade do homem, né? Quantos metros por segundo o homem caminha. A gente viu o fluxo, a velocidade do produto dentro da linha. A gente viu a quantidade de deslocamento a menos que precisava ter de pessoas, o número de recursos a menos, o número de energia que você economizava, porque a esteira era menor, né? Então, o PCP ele é muito preciso nesse quesito. Sim. A gente consegue calcular o valor da economia, tudo, e mostrar isso para o empresário, desde que ele tenha, como diz, disponibilização de informações, desde que nos permita fazer toda essa análise, ela realmente gera uma economia fantástica, né? A ineficiência nas empresas, normalmente são muito grandes, porque a gente implanta o processo, a gente faz o puxadinho, né? Joga mais um produto e não percebe, às vezes, o impacto que isso está dando em toda a linha de produção, em toda a empresa.